Bom dia, bom dia, bom dia. Retomando aqui, vamos lá. Está começando agora a nossa escola de profetas e hoje nós vamos estudar sobre o Espírito Santo de Deus. Então vai chegando, música bonita para vocês. Cadê o nosso povo? Vai chegando, vai dando bom dia, vai dando glória a Deus aí na chegada. Eita glória! Paulo Portela, bom dia. Sandra Freitas, bom dia. Nossos queridos irmãos Renner, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Está começando agora. Olha aí a Vera de Souza. Está começando agora nossa escola de profeta, nosso curso sobre o Espírito Santo, e vai ser demais. Então compartilhe aí, convide muita gente, porque essa escola de profetas vai preparar muito homem de Deus, muita mulher de Deus. Eu quero, através dessa escola, ensinar para vocês um pouco daquilo que eu aprendi sobre algumas coisas muito importantes da Bíblia, pelo menos o básico você precisa para poder ensinar, passar para alguém, porque sempre tem alguém que tem dúvida sobre algo. Então você não pode perder. Essa escola de profetas vai te preparar mesmo, vai ser uma bênção. E hoje nós vamos aprender sobre a pessoa do Espírito Santo. Aliás, essa semana inteira é a semana do Espírito Santo. Em uma semana é pouco, mas dá para aprender bastante coisa sobre a pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Você vai saber. Hoje, por exemplo, nós vamos começar falando sobre a ação do Espírito Santo em nós e através de nós. Então, vai chegando e vai convidando todo mundo para participar dessa grande escola de profetas. Uma coisa importante que eu preciso que você tenha em mãos é uma caneta. Tenha em mãos também, um papel aí para você escrever. Uma Bíblia para você conferir. Nós vamos aprender, é uma escola, então você precisa ir marcando aí alguns versículos que eu vou estar passando para vocês durante esse estudo sobre o Espírito Santo. Então mantenha aí um papel, uma caneta, uma Bíblia, amém? Pastor, e o copo com água? No final, vamos fazer nossa oraçãozinha de todas as manhãs, nossa poderosa oração. Está aqui o meu copo com água. E já está aqui o meu café, eu estou esperando vocês. Vai chegando aí. Convida a sua família, convida seus amigos, convida todo mundo para participar dessa escola de profeta. Não dá para perder. Nós vamos aprender muito nessa escola de profeta. Levanta aí, pega uma caneta, pega um papel, pega a tua Bíblia, para a gente poder aprender um pouquinho. Nós vamos ler alguns versículos da palavra de Deus. É bom você marcar. Eu não sei se você é daquele tipo de pessoa que gosta de marcar ali no rodapé, né? Para lembrar depois do versículo. A gente vai dar uma boa caminhada pela palavra de Deus. Olha aí, Fabiana Costa, Tatiane Ribeiro, Deus abençoe, um bom dia. Gilberto Rodrigues, Vera de Souza, Dina Roberto Galvão, Esther Simões, nossos queridos irmãos chegando aí. Lembrando também que na sexta-feira a gente sorteia a caneca do quarto de guerra para vocês, ok? Para todos aqueles que compartilham essa live para abençoar pessoas. Então, hoje está começando Escola de Profeta. Cadê os profetas? Cadê os profetas que querem aprender da palavra de Deus? Gina Lopes, cadê os profetas? Cadê os profetas? Vai chamando, vai chegando os profetas de Deus. É muito importante que você, a partir de hoje, viu? Você chegue mais cedo na live, porque eu vou tocar um hino só e já vou começar para a gente ter tempo para aprender nessa escola. Então, hoje pode até ser que eu me estenda mais um pouquinho, que é o primeiro dia e tal, mas a partir de amanhã é um hino e a gente já entra na escola dos profetas para aprender. E hoje nós vamos aprender sobre a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo de Deus. A sua ação em nós
e através de nós. É muito forte, não dá para perder não. Gente, essa semana vai ser demais. Essa semana vai ser poderosa. Vamos aprender muito sobre a pessoa do Espírito Santo e isso vai te ajudar bastante. Vai te ajudar aí na tua caminhada de fé, tua caminhada com Deus. Então, ó, convida o povo aí. Convida. Fala para eles, pede não. A escola de profetas tá demais. Vai compartilhando e vai chegando. Não cabe a nós. Preparou aí a sua caneta? Preparou o seu papel? Prepara aí, olha aqui, ó. Um caderno aí para marcar. Prepara aí pra gente estudar aí, porque vai ser uma benção. Eu vou dar mais um tempinho aqui, para que os nossos irmãos vão chegando aí. Mas a partir de amanhã é um hino e a gente já entra na escola dos profetas, ok? E nessa escola de profetas, que a partir de hoje a gente vai ter aqui todas as manhãs, toda semana a gente vai ter um tema diferente. Essa é a semana do Espírito Santo, mas a gente vai aprender aqui sobre arrebatamento da igreja, a gente vai aprender muita coisa legal aqui, sobre o que é ser igreja, quem é a pessoa do Senhor Jesus, quem é a pessoa do Deus Pai, né? O Deus do Velho Testamento, o Deus do Novo Testamento, eles são diferentes ou eles são o mesmo, tudo isso a gente vai aprender. Mas essa semana é a semana do Espírito Santo, então, meu irmão, se prepara aí que você vai ser muito abençoado. Vai chegando, meu povo, escola de profetas. Ei, não pertence a mim, eu sei. Já está nas mãos de Deus e Ele vai fazer o melhor. Ângela Gomes, Elisângela Nunes, sempre me abençoou, mesmo quando infiel eu fui, o seu amor nunca falhou. O meu amanhã não pertence a mim, eu sei. Ele vai fazer o melhor, como Ele sempre faz, como Ele sempre faz, sempre me abençoou. Seja bem-vindo à Escola dos Profetas, Luiz Flávio Ribeiro, seja bem-vindo. Nós vamos aprender muito nessa escola, pelo menos o básico. Eu senti essa necessidade, sabe, gente? Senti a necessidade de trazer para vocês aí um estudo, já que a gente vai estar aqui todas as manhãs de segunda a sábado. Então eu senti no coração de ensinar os nossos irmãos, né? Não trazer apenas uma palavra, mas trazer um estudo, uma escola de profetas. E eu vou falar para vocês, por que a gente está começando hoje essa escola de profetas? Porque a palavra de Deus diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. Você tem noção? O meu povo perece por falta de conhecimento. É muito perigoso você não ter o conhecimento. É importante que você, quando vai dirigir um carro, você saiba o que você vai fazer naquele carro. Como é que passa a marcha, como é que pisa na embreagem, como é que acelera, como é que freia, onde dá a seta, onde acende o farol. Tudo isso é importante. Na caminhada com Deus não é diferente. Você precisa também, né? Assim como o carro tem um manual para você pilotar ele, para você dirigir ele, também na nossa vida existe o manual do ser humano, o manual do homem. É a Bíblia, quando Deus criou o homem. Quem foi que criou o homem? Foi Deus. Então Deus também deixou para o homem o seu manual, para que ele pudesse conduzir bem a sua vida. Então a palavra de Deus, ela é conhecimento geral, mas é geral mesmo, sabe? Como educar filhos, como viver uma vida a dois, como servir ao Senhor, como estar na igreja. Então tudo isso a gente aprende com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem resposta para tudo. A Bíblia ela é muito atualizada, ela é o livro, aliás, ela é o jornal de amanhã, né? Então, por isso, nós estamos iniciando essa escola de profetas hoje e nós vamos, todas as semanas, aprender algo diferente. Essa é a semana do Espírito Santo. Essa é a semana onde a gente vai aprender sobre a pessoa do Espírito Santo. Então, eu quero já pedir aqui para vocês prestar muita atenção no que eu vou falar. Primeiro, eu preciso que você tenha um caderno, eu preciso que você tenha uma caneta, eu preciso que você tenha a Bíblia, para que você não seja apenas ouvinte, mas para que você possa realmente memorizar, depois você está aí com esse estudo aí guardado, para você sempre lembrar, amém?
Segunda coisa, eu sei que tem bastante irmão que gosta de escrever aqui na timeline, né? Tem gente que gosta de escrever e às vezes eu peço para você escrever. Escreve glória a Deus, escreve isso, escreve aquilo. Mas agora você vai aprender. Então não escreva nada, apenas ouça e marque. Não é para você ficar escrevendo nada aqui na timeline, tá ok? A partir de agora que a gente vai começar a escola, é a hora de você apenas ler, aliás, é apenas ouvir o que o pastor vai estar ensinando para vocês, porque senão você não vai conseguir prestar atenção. E o pior, você acaba tirando a atenção de alguém que está ouvindo, porque alguém escreve aí e alguém acaba prestando atenção no que você está escrevendo e às vezes nem ouviu o que eu falei. Então, a partir de agora, eu não sei se eu tenho essa ferramenta aqui, deixa eu ver se eu tenho essa ferramenta de ocultar os comentários, deixa eu ver. Eu não tenho. Eu acho que eu não tenho essa ferramenta aqui de ocultar os comentários. Não tem, mas eu vou pedir para você não escrever mais nada aqui nos comentários, tá bom? Para que todo mundo preste atenção, para que todos realmente possam aprender agora. Eu devo ter essa ferramenta aqui, eu não estou sabendo usar, mas nosso povo é um povo ordeiro, então nosso povo é um povo que ouve e pratica. Não escreva nada, não dê bom dia, não dê glória a Deus, não dê aleluia. Se você for dar glória a Deus, dá aí quietinho aí mesmo, você, glória a Deus, aleluia. Mas não escreve, que é para não roubar a atenção dos nossos irmãos, porque agora a gente vai iniciar a escola de profetas e tem bênção de Deus para você. Amém? Vocês estão prontos? Vamos começar? Vamos falar sobre, hoje, aliás, o tema dessa semana todo é o Espírito Santo de Deus. O tema dessa semana é o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade. E para a gente começar, eu quero ler para vocês o Evangelho. Abra sua Bíblia aí em João 14, versículo 16. João 14, versículo 16. Eu quero começar com esse texto onde fala sobre o envio do Espírito Santo, sobre a promessa de que será nos enviado o Espírito Santo de Deus. Está em João 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Eu rogarei ao Pai, lendo novamente o texto, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Primeira coisa que a gente precisa aprender aqui é que o Espírito Santo no Velho Testamento não era assim, não era dessa maneira. O Espírito Santo no Velho Testamento, ele não estava na terra, ele vinha de tempos em tempos, ele usava alguém específico. Veja, quando Samuel ungiu o rei Saul, o Espírito Santo pegou, tomou a vida dele, ele matou milhares de filisteus. Ali foi uma ação do Espírito Santo na vida dele para dar vitória para o povo de Israel. Então, você vai ver isso também em Sansão, que o Espírito Santo vem sobre ele, com uma queixada de jumento, ele mata 1000 homens. Então, o Espírito Santo, ele vinha e voltava. O Espírito Santo vinha em uma pessoa específica, não era em todos, e voltava. Mas agora, a promessa do envio do Espírito Santo é que no Novo Testamento, Jesus está falando que o Espírito Santo vai vir e ficar. E para sempre agora. Vai ficar para sempre com a igreja. Então, o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo no Velho Testamento era exclusiva. Ele vinha numa pessoa, usava aquela pessoa e depois ele voltava. Ele não usava a todos. No Novo Testamento, o Senhor Jesus diz, olha, eu vou, mas eu estou rogando ao Pai que Ele envie o Consolador, o Espírito Santo, para que Ele esteja convosco, com vocês, para sempre. Né? Então, vamos falar aqui sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O papel, por exemplo, do Pai é o Velho Testamento. Né? O Pai é o Deus do Velho Testamento, o Filho é o Deus do Novo Testamento, e o Espírito Santo, às vezes alguém pode falar assim, olha, eu nunca vi Jesus abrir uma igreja. Jesus não abriu igreja. Jesus nunca alugou um prédio e foi lá e colocou lá um culto naquele prédio. Pois é, esse não foi o papel de Jesus. Esse é o papel do Espírito Santo. É o Espírito Santo que abre as igrejas. É o Espírito Santo
que nos orienta, nos conduz. Por isso que Jesus diz assim, eu vou rogar ao Pai para que Ele vos dê outro Consolador, para que Ele fique convosco para sempre. Porque o ministério de Jesus era muito rápido, foi um ministério de 3 anos e meio. Já o Espírito Santo não. O Espírito Santo está com a igreja ao longo desses 2 anos pós-Cristo. Então, ao longo desses 2 anos após a ressurreição do Senhor Jesus, o Espírito Santo vem usando homens e mulheres para quê? Para abrir a igreja, para fundar a igreja, para estabelecer a igreja, para estabelecer o reino, para converter o homem do seu pecado. Às vezes um pastor fala assim, olha, eu fui naquela igreja, eu preguei e eu converti 10 pessoas. Não, você não converteu 10 pessoas. Quem converte é o Espírito Santo. É a pessoa do Espírito Santo. E até quando você está falando, é o Espírito Santo que está falando. Então quando você vê um monte de igreja aberta, entenda que essas igrejas foram abertas porque o Espírito Santo abriu, porque o Espírito Santo dirigiu alguém para abrir aquelas igrejas. Então realmente Jesus não abriu igreja, mas o Espírito Santo, ao longo desses 2000 anos, vem abrindo muitas igrejas em todas as nações, usando homens e mulheres. Eu queria ler com vocês aqui esse texto do versículo 20 do capítulo, do livro de João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 20, porque diz assim o texto, naquele dia, marca esse texto aí, é muito importante você marcar. Ó, naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Que dia? Ele está falando no dia que o Espírito Santo vier. E o Espírito Santo veio, foi promessa do Senhor Jesus, ele disse que ia rogar ao Pai, e Deus ouviu a voz dele, Deus ouviu a intercessão dele, o pedido dele, e o Espírito Santo de Deus veio, em Atos. Quer ver aí a chegada do Espírito Santo? Olha só, Atos capítulo 2, versículo, vamos ler aqui, a partir do versículo 1, né? E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordantemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E em Jerusalém estava habitando judeus, homens religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em quem somos nascidos? Você veja, quando o Espírito Santo de Deus desceu, e aí se cumpriu, lá em João 14 nós vamos ler Jesus rogando ao Pai para que envie o Espírito Santo. Em Atos 2, na igreja do Senhor, que estavam lá reunidos, é a chegada do Espírito Santo. Eles são revestidos pelo poder de Deus, eles falam em línguas, e aqui o mais interessante é que eles não falavam só em línguas estranhas, eles também falavam em línguas de nações. E isso é um dom do Espírito Santo. Eu já tive essa experiência de, numa oração, dentro da casa de uma irmã, a gente está ali em vários pastores orando, e a gente ter tido essa experiência. Eu comecei a falar, eu era muito novo, né? Eu era até novo convertido, e de repente eu comecei a falar, e alguém disse, pastor, o senhor falou em... Na época eu não era pastor não, perdão. Alguém me falou assim, Jonas, você fala inglês? Eu falei, não, você falou inglês comigo, porque eu falo inglês, e Deus usou você para falar inglês comigo. E isso acontece aqui também. No dia que o Espírito Santo desce, porque o Espírito Santo é universal, né? Então ele quer mostrar o seu sinal para o mundo todo. E aqui a primeira coisa que a gente aprende é que o Espírito Santo ele não pertence a uma classe. O Espírito Santo não pertence a um povo. O Espírito Santo pertence a todas as nações. É tanto que ele vai aqui mostrar que é ele que está agindo
na vida desses queridos irmãos galileus, ele vai fazer que aqueles irmãos não falem só apenas em línguas estranhas, mas falem também nas línguas das nações, porque estava tendo uma festa, era a festa de Pentecoste, das nações que estavam visitando Jerusalém. Eles ficaram maravilhados, eles ficaram encantados com aquilo, aquilo correu a cidade toda. Então, o Senhor roga ao Pai para que o Pai envie o Espírito Santo. E em Atos capítulo 2 acontece esse grande dia da chegada do Espírito Santo. E aí, meu irmão, aqui vai mudar tudo. Vai mudar tudo, por quê? Porque antigamente, lembra que eu comecei um estudo dizendo que o Espírito Santo vinha de tempos em tempos e usava uma pessoa, exclusivamente uma pessoa, e não ficava naquela pessoa. Ele vinha, usava e saía. Ele vinha, usava e saía. É tanto que Davi fala, Pai, não tire de mim o teu Espírito. Então o Espírito Santo vinha em Davi e saía. Agora não. Depois do dia de Pentecostes, depois da festa de Pentecostes, depois desse dia onde o Espírito Santo visita ali o povo que estava ali, a igreja que estava ali reunida, agora o Espírito Santo ficou. Ficou. Por quê? Ele vinha e ia embora, e agora ele veio e ficou. Porque agora todos nós somos sacerdotes. O Espírito Santo vinha e usava um sacerdote e ia embora. Agora todos nós somos sacerdotes. Porque o sangue do Senhor Jesus nos purifica de todo pecado. E o sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário foi a porta de acesso para o Espírito Santo agora habitar na terra. E eu vou te falar para você uma coisa, se não fosse a presença do Espírito Santo nesse planeta, esse era o planeta mais triste de todo o universo. Mas como nessa terra existe a presença do Espírito Santo, enquanto a presença do Espírito Santo habitar aqui, meu irmão, a gente vai sentir essa certeza de salvação, essa alegria na alma. Por isso que eu comecei dizendo, Jesus não abriu igreja, porque não era o papel de Jesus. O papel de Jesus era vir e morrer na cruz. O papel de abrir igreja é do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo me convence do meu pecado e a partir desse momento eu vou buscar uma transformação em Cristo Jesus e eu vou me tornar uma pessoa cheia do Espírito Santo e eu vou levar isso. Porque isso vai acontecer com essa igreja. Essa igreja agora, onde eles vão chegar, onde eles estão, onde eles começam a evangelizar, a pregar, chega também a pessoa do Espírito Santo. É impressionante o que vai acontecer com a igreja daqui para frente. Olha só. Primeira carta de Coríntios, vamos ler aqui capítulo 3, versículo 16. Olha só, diz aqui. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha que coisa linda. Daqui para frente, onde eles chegavam, chegava também o Espírito Santo, porque eles eram templo do Espírito Santo. Aquilo que o Espírito Santo fazia, que descia só no sacerdote, descia só no tabernáculo, descia só ali quando tinha a arca, acabou, irmão. Agora, olha só que coisa linda. Eu sou a arca, você é a arca, eu sou o templo, você é o templo, eu sou o sacerdote do meu lar e você também é o sacerdote do seu lar, porque a pessoa do Espírito Santo está em você. E é por isso que agora a gente não precisa mais de mediadores. O véu foi rasgado. A pessoa do Espírito Santo está em mim. E através disso eu me tornei agora um sacerdote na minha casa. Eu me tornei um sacerdote do meu lar porque o Espírito Santo habita em mim. E uma vez que o Espírito Santo de Deus habita em mim, então eu sou cheio do poder de Deus. Um espírito de poder, um espírito de amor e de equilíbrio se apoderou de mim para viver o sobrenatural da salvação de Deus na minha vida. Então você vai ver agora que eles receberam o Espírito Santo, eles são templos do Espírito Santo, e olha aqui em Atos 2, versículo 38. Porque todo mundo vendo
eles falando em línguas, e eles sendo cheios do Espírito Santo, as pessoas que eram de outras nações, estavam vendo aquilo, começaram a perguntar, o que eu posso fazer para receber o Espírito Santo? Porque nós também queremos falar em línguas, nós também queremos sentir essa alegria, nós também queremos. E aí o apóstolo Pedro, em Atos 2, versículo 38, ele vai dar a receita de como fazer para receber o Espírito Santo. E disse-lhe Pedro, arrependei-vos. Então, o primeiro ponto aqui, para que você receba o Espírito Santo, você precisa se arrepender. Até porque esse é o papel do Espírito Santo. O papel do Espírito Santo é apontar em você, e não é um espírito acusador, como Satanás, que Satanás ele te aponta para te condenar. O Espírito Santo te aponta para te salvar. O Espírito Santo diz assim, ó, tá errado. O Espírito Santo é aquela luzinha no painel do carro que diz assim, tá faltando óleo, entende? Então, é a diferença do Espírito Santo para o espírito do acusador, do diabo, é que o Espírito Santo ele não te acusa, ele só diz o que está faltando. Então, Pedro diz assim, ó, para você receber o Espírito Santo, vocês precisam se arrepender. Então, o Espírito Santo, a primeira coisa que ele traz, a primeira mensagem que ele traz para a humanidade é arrependei-vos. É ele que convence o pecador de seu pecado. Então ele está dizendo, você é um pecador, e para você ser salvo, você precisa se arrepender. Você é um pecador, e para você ser salvo, você precisa se arrepender. Jesus morreu na cruz do Calvário para te salvar. Então faça valer esse sacrifício. Esse é o papel do Espírito Santo. E aí você só consegue receber o Espírito Santo se você se arrepender. Pedro diz, arrependei-vos. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então você só recebe o Espírito Santo quando você se arrepende. Você só recebe o Espírito Santo quando você se batiza nas águas. Para você receber o Espírito Santo, você precisa receber Jesus, arrependendo-se de todo o pecado da tua vida, se batizar nas águas. Aí você vai receber os dons do Espírito Santo. Por isso que é importante nós nos batizarmos. Mas pastor, eu já vi uma pessoa que ela levantou a mão, ela recebeu Jesus como Salvador e ela já começou a falar em línguas. Acontece isso é normal. Mas o dom do Espírito Santo, e que dom é esse que Pedro está falando? Veja que está condicionado o arrependimento ao batismo. E lá na mensagem de Jesus, quando ele manda, ele dá ali a sua comissão para os seus discípulos, que ele fala assim, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. O dom do Espírito Santo aqui, irmãos, porque não se engane, o maior dom que o Espírito Santo quer te dar é o dom da salvação. É esse dom que está falando aqui, não é o dom de línguas. Não é o dom de línguas. Então, esse é o dom que Pedro está dizendo. Arrependei-vos e seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão de todos os vossos pecados, para que recebas o dom do Espírito Santo, o dom da salvação. Porque esse é o principal dom que o Espírito Santo quer te dar, o dom da salvação. Você saber, literalmente, dentro de você, você sentir isso, é uma coisa que a gente... é algo mais forte do que sentir, é uma certeza absoluta, incondicional. Você tem o dom da salvação. Então esse é o principal dom que o Espírito Santo quer te dar. Porque o papel do Espírito Santo é apontar a falha, é aquela luzinha no painel do carro dizendo, está faltando óleo, a gasolina está acabando, entendeu? Então esse é o papel do Espírito Santo. Então, para você receber o Espírito Santo de verdade na sua vida, você precisa receber Jesus, se arrepender dos seus pecados e se batizar nas águas. Você não pode fugir à regra. Isso aqui é a regrinha nossa de cada dia. Aliás, é a regra do cristão. Ele tem que se arrepender, e eu de cada dia, porque nós temos que se arrepender todos os dias. Todos os dias nós temos que nos arrepender, até porque você peca todo dia. Então, se arrependa do seu pecado, recebendo Jesus como seu Salvador, e se batize nas águas. É importante para que você receba o dom do Espírito Santo, o dom da salvação. Porque o Espírito Santo está conosco, não é para outra coisa, a não ser para nos preparar para a salvação.
O Espírito Santo usa as pessoas para orar por uma pessoa que está ali oprimida por um espírito maligno, uma pessoa que está endemoniada, aí o Espírito Santo te capacita para você orar por aquela pessoa e ela ser liberta? Sim, isso também é dom do Espírito Santo. O Espírito Santo te dá também e te capacita para você trazer uma palavra, ministrar uma palavra, incendiar uma igreja inteira, e exortar uma igreja inteira e abençoar uma igreja inteira com a palavra? Sim, isso também é um dom do Espírito Santo. O Espírito Santo te capacita para você, quando louvar, realmente o louvor, ter os céus abertos numa igreja? Sim, isso tudo é o Espírito Santo. Como eu te disse, quem abre a igreja não é Jesus, quem abre a igreja é o Espírito Santo. Jesus veio para morrer na cruz, o Espírito Santo veio para abrir igrejas. Então, o Espírito Santo vai nos capacitando, mas não se engane, o principal dom do Espírito Santo que ele quer te dar é o dom da salvação. Porque não vale nada esses dons se você não for salvo. Não adianta você orar. A palavra de Deus diz assim que naquele dia muitos me dirão: ah, Senhor, eu expulsei demônio, eu curei enfermos em teu nome. E Jesus vai falar assim: aparta de mim, vós que praticais a iniquidade, que eu não vos conheço. Então, o dom real do Espírito Santo, o principal dom do Espírito Santo é o dom da salvação. Por isso que Pedro está condicionando aqui o arrependimento ao batismo para receber esse dom exclusivo aqui, que é o dom da salvação. Vamos caminhar mais um pouquinho aqui, porque nós estamos na escola de profetas, espero que vocês estejam gostando e aprendendo. E nós estamos aprendendo na escola de profetas, sobre a pessoa do Espírito Santo. E alguém pode falar assim: ah, então tá bom, então é só eu me arrepender e receber Jesus, tá? Mas quantas vezes você viu alguém, o pastor fazer um apelo, certo? Num culto ele faz o apelo: olha, quem quer aceitar Jesus? E você vê muitas pessoas levantar as mãos e receber Jesus como Salvador, mas você viu que aquela pessoa subiu da igreja, ela não voltou mais. Aí fica aquela pergunta: essa pessoa se converteu mesmo? Essa pessoa, ela realmente recebeu Jesus como seu Salvador? Porque se converter e receber Jesus como Salvador é muito mais do que levantar uma mão numa igreja, ir à frente ali perto do altar e o pastor orar por você. A Bíblia vai dar aqui uma direção de qual a diferença entre uma pessoa que realmente ela se converte e uma pessoa que apenas fala que se converteu. Olha aqui o que está em João 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. E esse me manifestarei a ele é a pessoa do Espírito Santo agora. Então você veja, só recebe o Espírito Santo aquele que se converteu mesmo. Senão é espírito de engano. Eu já vi pessoas falar em línguas na igreja que não é Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo sabe. Quem tem o Espírito Santo de Deus sabe, não é o Espírito Santo. Até porque eu já vi irmão lá na igreja ficar fazendo barulho, e eu pedi para a pessoa: por favor, senta aí, o pastor está pregando, a palavra está no altar. Mas eu também já vi pessoas fazendo barulho na igreja, e o próprio Espírito Santo fala assim: fica aí, não fala nada, eu estou nesse negócio aí. Então, qual a diferença em você ir aí à frente, levantar a mão e receber Jesus e dizer que se converteu e se converter de verdade? Está aqui a diferença. Se você se converteu de verdade, você pratica os mandamentos. Porque a época da lei, meu irmão, Jesus também tem lei. A lei de Jesus é a lei da salvação, é os mandamentos do Senhor. Você pratica, você guarda esses mandamentos. Jesus está dizendo: sabe quem é que me ama? Aquele que guarda os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama. Não adianta você falar que ama a Deus se você não guarda a palavra de Deus. Não adianta você falar que ama a Deus se você não tem no teu coração a palavra de Deus, não foge da aparência do mal, vive como se fosse um ímpio e vai à igreja apenas no domingo para desencargo de consciência, e você pode ter certeza, é a grande maioria. Então Jesus está dizendo: aqueles que guardam os meus mandamentos, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei
e me manifestarei nele. Me manifestarei nele. Tremendo essa palavra. Tremendo essa palavra. Agora, uma vez que você já entendeu que o Espírito Santo, ele veio para abrir igrejas, ele veio para nos usar, ele veio para se manifestar em nós e através de nós. Entende? Ele está em nós e ele, através de nós, ele alcança pessoas. Então, permita que isso aconteça em nome do Senhor Jesus. Permita que o Espírito Santo venha se manifestar em você e através de você, para que alcance vidas, alcance pessoas, porque era isso que acontecia com a igreja primitiva. Onde ela chegava, onde ele chegava, chegava o Espírito Santo. Irmão, é real. Assim como uma pessoa que ela carrega umas coisas ruins com ela, malignidades, você sabe, de repente a pessoa está muito carregada, né? Ela chega no local, ela traz aquilo para o local, assim também é a pessoa cheia do Espírito Santo. Onde ela chega, ela leva a salvação. Onde ela chega, ela leva a paz, ela leva a alegria, ela leva o poder de Deus. Aqui em João 16, versículo 8, olha o que a gente aprende. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Presta bem atenção nisso que eu estou lendo aqui. Quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Primeiro papel do Espírito Santo é convencer o pecador que ele está errado. Esse é o primeiro papel do Espírito Santo. Por isso que eu disse lá atrás, quando o pastor, ele diz, olha, eu fui naquela igreja e eu converti 10 pessoas. Não foi ele, foi o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não tem como ninguém se converter. É o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que converte. Por isso que se você não tem tido forças para largar algo que você sente que desagrada a Deus, então peça ajuda para o Espírito Santo, que ele vai te ajudar e o Espírito Santo vai te capacitar, vai te encher de poder para vencer esse pecado. Quem converte a pessoa é o Espírito Santo. Ele vai convencer o pecador, o mundo todo, do seu pecado. Jesus era isso, né? Jesus chegava nos lugares, as pessoas se sentiam pecadoras, porque via ali o santo, o sacerdote, o rei da glória. E foi por isso que os sacerdotes daquela época queriam matá-lo, porque viu que não conseguia alcançar aquela santidade. Então o Espírito Santo agora dentro de nós nos capacita para isso, para sermos como Cristo foi, para vivermos como Cristo viveu, para termos o poder que Cristo tinha aqui na terra. Então isso é o Espírito Santo que faz. Por isso que você precisa da ajuda do Espírito Santo, até para ler a Bíblia. Eu sempre digo, o único livro que você precisa da ajuda do autor é a Bíblia. Então, até para ler a Bíblia, você precisa da ajuda do Espírito Santo. Quando ele vier, João 16, 8, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Eu fiz uma anotação aqui. E nessa anotação eu escrevi aqui que o Espírito Santo nos mostra os nossos erros e as nossas falhas. Eu vi até o pastor Djalma lá na igreja dizendo, eu não acredito que tem aqui um anjinho aqui falando, meu filho, faz as coisas certinhas, e um demôniozinho aqui, não faz não, tem que odiar mesmo, vai lá e briga. Sabe? Eu também não acredito. O que eu acredito é nisso aqui. Eu sou um indivíduo e o Espírito Santo de Deus que está dentro de mim, ele vai sinalizando as coisas erradas, para que eu não faça as coisas erradas, para que eu faça as coisas corretas, as coisas certas. Esse é um dos principais papéis do Espírito Santo. Ser, como eu disse, a luzinha no painel do carro, dizendo a gasolina está acabando, está faltando óleo, vai orar, vai buscar a minha face, ora mais, consagra mais, tem alguns gigantes querendo se levantar aí pela frente. Então o Espírito Santo, ele ora dentro de mim, ele me ajuda em oração, ele me ajuda. Esse é o papel do Espírito Santo. Dentro das minhas necessidades, ele me ajuda. Então ele me santifica, ele me prepara como sacerdote. E como eu tenho hoje o Espírito Santo, então eu tenho acesso direto ao Pai, eu posso chegar no Pai, sim, como um sacerdote da minha casa, clamar ao Senhor, porque o Espírito Santo,
me dá esse poder. O Espírito Santo. Essa semana toda nós vamos estudar sobre o Espírito Santo. Eu espero que você esteja aprendendo, espero que você esteja sendo abençoado. Hoje nós vamos ficando por aqui, mas eu acho que já deu mais ou menos para ter uma noção qual foi o papel de Deus, Velho Testamento, papel do Senhor Jesus, Novo Testamento, papel do Espírito Santo, abrir as igrejas, convencer o mundo do seu pecado, nos dar os seus dons espirituais, mas o maior de todos os dons que o Espírito Santo pode te dar, e você só pode receber esse dom quando você se converter, se arrependendo dos seus pecados, se batizando nas águas. Aí sim, esse dom você vai receber na sua vida, ok? Que é o dom da salvação. Só recebe o dom da salvação quem se batiza nas águas e se arrepende dos seus pecados. Amanhã a gente vai continuar nossa escola de profetas, estudando um pouco mais sobre o Espírito Santo. Amanhã eu vou falar sobre vários dons do Espírito Santo. Amanhã eu vou falar sobre várias coisas que o Espírito Santo pode fazer na sua vida e coisas que o Espírito Santo pode deixar de fazer também. Então, não perca amanhã a continuação da nossa escola de profetas. Vai dando glória a Deus aí quem está aprendendo. Olha, Márcia Lima, amém. Eita glória, Deus abençoe. Pode escrever agora, vai lá. Ângela Gomes, agora pode escrever. Valdivino, amém. Olha aí o pastor José Teles, a Cristina, glória a Deus. Amanhã a gente continua a nossa escola, nós estamos aprendendo sobre a pessoa do Espírito Santo. Essa é a escola de profeta para nos capacitar na presença do Senhor. Pode escrever aí. Tem sido bênção, pastor, eu aprendi um pouco, tá? E amanhã a gente vai continuar, sendo que no último dia, que é na sexta-feira da nossa escola, eu vou abrir aqui para perguntas, e aí vocês vão fazendo as perguntas e eu vou tentar responder elas à luz da palavra de Deus, tá bom? Para você tirar sua dúvida sobre o Espírito Santo. Então a gente vai aprender segunda, terça, quarta, quinta, na sexta-feira a gente tira as dúvidas. Essa semana é a semana do Espírito Santo. Essa semana está uma semana poderosa para nós aprendermos na casa de Deus, aprendemos sobre tudo da casa de Deus, aprendemos sobre a pessoa do Espírito Santo. Vamos orar. Pai querido, Deus amado, obrigado, Jesus, por essa escola de profetas. Obrigado, Senhor Jesus, pela pessoa do Espírito Santo que nos ajuda sempre aqui nas nossas orações, que nos ajuda sempre nessas lives. Pai amado, Deus querido, obrigado pela vida desse teu filho que está aqui com fome, sim, de aprender a tua palavra. Fome, sede, sim, meu Pai, de ti. Nós queremos, sim, nos alimentar todas as manhãs da tua presença e aprender mais e mais da tua palavra. Assim seja. Amém e amém. Beba da tua água. Graças a Deus, caminhando aqui para o final e agradecendo muito a Deus pela tua vida. Tiago Alves, pastor, desculpa o que aconteceu aqui, deixa eu ver aqui, o Tiago falou o quê? Não consigo voltar o Tiago aqui. Não consigo, o Tiago perguntou alguma coisa, depois eu te respondo aí, Tiago. Amanhã nós estamos de volta com a nossa escola de profetas. Escola de profetas, a semana do Espírito Santo. Espero que esteja sendo uma bênção para você. Espero que esteja sendo uma bênção para a sua vida, que você possa aprender mais, pelo menos o básico. Você vai aprender aqui todas as manhãs comigo sobre tudo, sobre a palavra de Deus. Amém, meus amados? Que Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Aqui eu vou me despedindo de vocês e amanhã nós estamos de volta. Convida mais alguém para participar dessa escola, tá? Eu quero fazer um desafio, convide alguém. Lembrando que hoje nós temos culto. O culto hoje é às 8 horas da noite. 8 horas da noite. Vem estar conosco, culto de milagres. Águas que cura e liberta. 8 horas da noite. Espero por você. Vai ser poder de Deus. Ali na Avenida General Taliba Leonel,